Olá, eu sou a Tatiane Tereza e esse é o Tempo de História. Tempo de História são áudios que tratam de acontecimentos históricos de forma simples. Se você não é inscrito, se inscreve no canal no YouTube, Tempo de História por Tatiane Tereza, ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e siga também o perfil do Instagram e assista aos vídeos no IGTV. Siga a página do Facebook e o Twitter e deixe o seu comentário, seu like. E o Tempo de História de hoje é sobre a Guerra Civil Espanhola. E para entendermos essa guerra civil, é importante pensarmos no contexto histórico no qual essa guerra se passou. Mais especificamente no período entre guerras, abrindo parênteses. Para um melhor entendimento sobre esse período histórico compreendido entre o final da Primeira Guerra Mundial, 1918, até o início da Segunda Guerra Mundial, 1939, recomendo que ouça os áudios do Tempo de História sobre o socialismo, a Revolução Russa, a crise de 1929 e do nazifascismo, ou seja, o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália. Porque tais acontecimentos históricos são intimamente relacionados e são imprescindíveis para uma análise do período entre guerras. Fecha parênteses. Mas antes de falarmos sobre o que levou à explosão da Guerra Civil Espanhola, é importante então lembrarmos que em uma guerra civil há o enfrentamento de grupos de mesma nacionalidade. Nesse caso, espanhóis enfrentaram espanhóis. Diferente da Primeira ou Segunda Guerra, onde temos países distintos que se enfrentaram. Numa guerra civil, são indivíduos do mesmo país. E como a Guerra Civil Espanhola começou? Essa guerra foi deflagrada a partir da vitória da esquerda nas eleições presidenciais de 1936, na recém-proclamada República na Espanha. É importante lembrarmos também que, assim como a grande maioria dos países capitalistas no mundo na década de 1930, a Espanha também foi atingida pela Grande Depressão e viveu sucessivas crises econômicas e também políticas. Além de possuir poucas indústrias e não ser capaz de competir com os já industrializados países europeus, a Espanha perdera suas últimas colônias ultramarinas na América, como Cuba, Porto Rico e Filipinas, entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX. A ditadura do general Primo Rivera, que desde 1923, frente à grave crise e instabilidade política, havia dissolvido o parlamento espanhol esse que era chamado de as Cortes, foi derrubada por grupos de oposição. E também, como aconteceu com outros países europeus, no pós-Primeira Guerra Mundial, como a Alemanha, por exemplo, uma república foi proclamada na Espanha em 1931. Com a proclamação da República, uma nova Constituição foi elaborada, houve o reconhecimento da autonomia de diversas nacionalidades na Espanha, como os bascos, catalães e galegos. Houve também o reconhecimento da liberdade de associações e também foi adotado o sufrágio universal, ou seja, o direito universal ao voto, com o estabelecimento de princípios democráticos. Lembrando que república é uma palavra que reúne duas ideias: res, coisa, público, aquilo que pertence a todos. Todos participam e expressam sua vontade política, escolhendo os políticos como seus representantes através das eleições. E nas eleições de 1936, a Frente Popular, uma frente formada da união de partidos de esquerda, venceu as eleições. Abrindo parênteses, você deve estar lembrado que já discutimos o fortalecimento dos partidos de esquerda, como o Partido Socialista e o Partido Comunista, em países europeus durante a década de 30, da Grande Depressão. Frente a um certo desencantamento com o sistema capitalista, dada a ineficiência da política liberal e a prosperidade econômica vivenciada pela principal nação socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, em meio à crise econômica. E também discutimos o temor das elites econômicas capitalistas, especialmente
a alta burguesia industrial e financeira, com a expansão da esquerda e uma possível chegada dessa esquerda ao poder de tais partidos socialista, comunista, que poderiam transformar seus países numa União Soviética, com o confisco dos bens dos burgueses, socializados com os trabalhadores e a estatização da economia. Fecha parênteses. Assim, a vitória da esquerda na Espanha levou a direita, formada por partidos tradicionais, derrotada nas urnas, a tomarem o poder à força, através de um golpe de Estado, uma revolta militar liderado pelo general Francisco Franco, dando início a uma guerra civil, onde houve enfrentamento da esquerda, formada por republicanos apoiados pela União Soviética e por brigadas internacionais, principalmente voluntários antifascistas, contra a direita, constituída pelos fascistas de Franco, apoiados pelo ditador fascista Benito Mussolini e pelo ditador nazista Adolf Hitler, os quais enviaram armamentos e testaram o seu poderio bélico que vinham produzindo para implementar suas políticas expansionistas para a formação de seus impérios. Abrindo parênteses, lembrando que Mussolini prometera aos italianos reviverem as glórias do antigo Império Romano, e Hitler, aos alemães arianos, prometeu a formação da Grande Alemanha, do Terceiro Grande Reich, do Terceiro Grande Império nazista. Fecha parênteses. Assim, a Guerra Civil Espanhola é considerada como um ensaio bélico, um ensaio geral para a Segunda Guerra Mundial. Ou seja, um teste, uma preparação, uma experimentação daquilo que viria a ser posto em prática no decorrer dos 6 anos de enfrentamento da Segunda Guerra Mundial. A Guerra Civil Espanhola custou cerca de 50 mil vidas, deixando um saldo de cerca de 50 mil mortos, entre eles inúmeros civis, não poupando mulheres nem crianças. Cidades inteiras foram arruinadas, como a cidade basca de Guernica, imortalizada na obra do gênio do cubismo, o pintor espanhol Pablo Picasso. Abrindo parênteses. Sugiro que dê uma busca na internet desse quadro de Pablo Picasso, Guernica, caso não tenha no seu livro de história. E sobre esse quadro de Picasso, há uma anedota, uma historinha interessante que conta que na Exposição Internacional de Paris, na França, em 1937, um general nazista, Otto Abetz, teria se dirigido ao pintor Pablo Picasso e, diante de sua obra cubista, Guernica, o general nazista alemão teria perguntado a Picasso: "Foi o senhor que fez esse horror?" Abrindo parênteses, lembrando que muitos nazistas, a começar pelo próprio Führer, Adolf Hitler, o qual era um pintor frustrado, que não havia sido aceito na Academia de Belas Artes, eles condenavam toda a arte que fugisse do padrão clássico, considerada por eles de arte degenerada, decadente, deformada, inferior. Além do cubismo, o expressionismo, a arte abstrata, ou mesmo em relação à música, o jazz, estilo musical de origem afro-americana, a música judaica ou compositores simpatizantes do marxismo, eram criticados como uma arte degenerada. Críticas essas que também aconteceu no Brasil, em relação à arte de Lazar Segal na sua exposição em 1937. Fecha parênteses. Então, diante dessa pergunta, ou melhor dizendo, insulto, do general nazista, de que foi o senhor que fez esse horror, Picasso teria respondido com toda elegância: "Não, senhor general, esse horror foi feito pelos senhores." Ou seja, Picasso, como artista, teria expressado através de sua arte a horrível realidade feita pelo bombardeio nazista à cidade de Guernica em abril de 1937, que destruiu a cidade por conta de um incêndio provocado pelas explosões do bombardeio. Incêndio esse que levou um dia inteiro para ser controlado. A Guerra Civil Espanhola foi vencida pela direita, e o franquismo
A ditadura fascista do general Francisco Franco vigorou de 1936 a 1975. Um governo totalitário, fascista, apoiado pela Igreja Católica, pelos banqueiros e grandes industriais. Governo que adotou a repressão aos opositores, a censura, bem como o unipartidarismo, sistema de partido único, com a existência de um único partido político, que era a Falange Espanhola Tradicionalista. Eu fico por aqui. Esse foi o Tempo de História. Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal Tempo de História por Tatiana e Teresa no YouTube, ative o sininho para receber notificações de vídeos novos, siga o perfil do Tempo de História no Instagram e assista aos vídeos no IGTV, e também tem a página do Facebook e do Twitter que te mantém atualizado sobre as publicações do Tempo de História, e deixe seu like e seu comentário. Até a próxima!